passei e que foi selecionado a resposta incorreta. Mas por quê? Só por um detalhezinho, uma falta de atenção. Primeira coisa que você precisa descobrir é o que a gente chama de delta. Delta é igual, vamos chamar delta de casamento, tá? Delta é igual casar. Casar é igual beijar quadruplicado ou duplicado menos 4 vezes amor e casa. Meu Deus. Então, delta é igual beijar ao quadrado menos 4 vezes amor com carinho. E aí a gente já sabe, você já sabe quem é os coeficientes. Socorro, vou pedir só para você. Desligar. Isso. Aí depois, quando você quiser fazer uma pergunta, você pode ligar, tá certo? Pronto. Quando quiser fazer uma pergunta, tem uma mãozinha aqui embaixo que você pode levantar a mão, apertar para levantar a mão. Que vai aparecer para mim que você levantou a mão. Tá certo? Aí vamos lá. X ao quadrado, a gente sabe que o A é igual a 1, que não tem nada aqui na frente. O B é igual a menos 6, que é a parte aqui, ó. E o C é igual a 5, que é esse camaradinho aqui. O que a gente faz agora? A gente substitui nessa fórmula aqui, ó. Então, delta é igual a B, que eu sei que é menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes 1, que é o A, vezes C, que é o 5. E a gente faz a fórmula. Delta é igual a menos 6 ao quadrado vezes ao quadrado. Então, significa que ao quadrado é eu pegar esse número e multiplicar ele por ele mesmo, como se fosse 2 vezes repetindo. Por exemplo, eu tenho o número 2 aqui, então vou fazer 2 risquinhos, uma bolinha, um risquinho. Um risquinho, multiplicar, outro risquinho. E que número eu vou colocar aqui em cima, professora? O 6. Menos 6, menos 6. E aí eu vou fazer a multiplicação. 6 vezes 6 dá 36. Então, 6 ao quadrado é a mesma coisa de eu pegar 6 e multiplicar por ele mesmo. Todo número que for ao quadrado é a mesma coisa de eu pegar o número e multiplicar por ele mesmo. Todo. Se fosse ao cubo, que é o número 3 em cima, seria pegar o número e multiplicar por ele mesmo 2 vezes, ou seja, 6 vezes 6 vezes 6. É assim que funciona raiz, expoente, radiciação. Então, 6 ao quadrado é igual a 36, menos 4 vezes 1, 4, vezes 5, 20, menos 20. Quanto é 36 menos 20, Rose? Oh, lá vai Rose, socorro. 36 menos 20, quanto é? Lembra que você está com o microfone desligado. 16? 16, muito bem. Então, nós temos aqui 16. Então, o delta é 16. A gente já descobriu a primeira parte da nossa equação. A gente tem que ir para a segunda parte, que é achar as raízes. E achar raízes exatamente descobrir o valor que torna essa equação aqui verdadeira. Então, vamos lá. Eu vou dizer que x vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do meu deltinha, que é esse camarada aqui, sobre 2 vezes a. Isso aqui só vai aprender se repetir bastante. Se tentar lembrar sem precisar olhar e vai tentando botar delta igual a quem mesmo? É b ao quadrado menos quem? Ah, eu esqueci. Vou voltar lá, vou olhar e depois vou tentar escrever de novo sem olhar. A gente acaba memorizando. Então, menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta. Eu sei que b é 6 e menos com menos dá mais, então o meu 6 vai ficar positivo. Então, 6
mais ou menos a raiz quadrada de quem é delta? A gente descobriu que delta vale 16. Então, delta é esse 16. 16 sobre 2. Cadê? Não quer riscar. Sobre 2 vezes 1, que é o nosso A. E agora, para achar o x', que a gente chama do primeiro x, a primeira raiz, a gente vai usar essa mesma fórmula aqui, só que usando o maisinho. Então, a gente vai repetir essa fórmula. 6 mais raiz quadrada. A raiz quadrada é a operação inversa da potenciação, que foi o que a gente viu ali, 16, ou 6 elevado ao quadrado é igual a 36. E como é que a gente sabe que é o quadrado? A gente está multiplicando 16 com 16, ou 6 com 6, que dá 36. Então, para saber a raiz quadrada, a gente tem que descobrir, socorro, quem é o número que vezes ele mesmo dá 16. Você tem uma noção de qual é o número que vezes ele mesmo dá 16? Qual é o número na tabuada que vezes ele mesmo? Quando eu pego ele e multiplico por ele mesmo dá 16. Lembrando que o seu microfone está desligado. 6, professora. Não. Qual é o número que vezes ele mesmo? 6 vezes 6 dá 36. Então, qual será o número que vezes ele mesmo vai dar 16? Aí a gente vai para a tabuada. Vamos ver aqui, ó. 2 vezes 2, 4, não é isso? É. 3 vezes 3. 9. Muito bem. 4 vezes 4. 16. 16. Então, significa que a raiz quadrada de 16 é 4. É 4. Isso. 4 sobre 2 vezes 1, que dá 2. Aí a gente agora já sabe, faz a parte mais fácil. 6 mais 4, 10, que divide para 2. Eu tenho 10 reais e vou dividir para mim e você, Socorro. Quanto fica? 5. Pronto. Então, o primeiro x vale 5. Se fizesse isso na primeira alternativa, já tinha resposta, porque só tem uma resposta lá que tem o 5, né? Uhum. Pronto. Mas é esse processo. O negócio é simplesmente você já sabe quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B, quem é o coeficiente C. Você já sabe, você respondeu perfeitamente. A questão é só você conseguir anotar essa fórmula até você conseguir memorizar ela. Quando você memorizar essa fórmula, basta a gente substituir os números pelas letras. E aí a gente consegue fazer os cálculos bem tranquilamente. Eu vou mandar para você. Eu estou pensando em mandar para o grupo, eu vou procurar aqui. Eu tenho uma videoaula ensinando raiz quadrada para o fundamental, que eu fiz no ano passado. E aí eu estou pensando em mandar porque como tem muito disso aqui, vocês, né, conseguem visualizar e prestar atenção, né? Mande. Fica, Ajuda muito. vai ajudar bastante vocês. Então, cadê? Tem mais coisa aqui. A gente agora vai para funções. Funções. Vamos entrar na disciplina de hoje. Agora vai descobrir funções do primeiro grau. Vamos lá. O que é função, professora? Vamos descobrir. É o conjunto de pares ordenados. Lembra que a gente estudou sobre pares ordenados? E pares ordenados é aquela localizaçãozinha que você fez naquele trabalho, no plano cartesiano? Eita, eu ainda estou compartilhando a minha tela aqui na outra aula. Quer ver? Deixa eu ajudar aqui. Eu lendo para você, jurando que você estava vendo a aula, viu? Pronto, agora você está enxergando a aula de hoje.
Pares ordenados, socorro, é aquilo que a gente viu e que você botou no plano cartesiano, que foi o 2, o 1 menos 1 com 1, o 2 com 1, o 1 com 1, né? O menos 1 com 1 do outro lado. Do mesmo jeito, ali é o plano, é o pares ordenados. É a localização de alguma coisa. Você já jogou Batalha Naval? Não. Já ouviu falar do Batalha Naval? Já. Pronto. É um jogo, né? Isso. Mas eu vou usar algo melhor para que você entenda hoje. Pronto. Quando você vai localizar a sua casa, você diz assim: olha, você pode seguir em frente e virar à direita. A segunda casa à direita é a minha, não é assim? Uhum. Você deu uma coordenada. Então, pares ordenados é exatamente uma coordenada. É aqueles numerozinhos que a gente tem aqui assim, ó. A, menos 2 e 1. Isso aqui é chamado de par ordenado. É uma localização no plano cartesiano, certo? Então, função é o quê? É o conjunto de pares ordenados de A em B, que é assim que se lê, em que cada elemento de A está relacionado a apenas um elemento de B. Eu tenho aqui o conjunto A, que eu chamo de A, e aí eu tenho 1, 2 e 3. E o conjunto B eu tenho 4, 5 e 6. Então, uma função é relacionar um elemento de A em um elemento de B. Isso aqui, ó. Cada elemento de A relaciona a um elemento de B. Não pode ser um elemento de A relacionado a 2 de B. Eu não posso fazer assim, ó. Esse 1 relacionado com 4 e relacionado com 5. Dá errado. Mas cada um no seu quadrado, cada um com um único par, certo? Certo. Sempre do conjunto A. O conjunto A só pode se relacionar com um elemento do conjunto B. É igual ao casamento. Eu só posso ser casado com uma pessoa, você só pode ser casado com uma pessoa. Certo? Ao conjunto A, chamamos de domínio, que é da onde saem as flechinhas. E ao conjunto B, nós chamamos de contradomínio, é quem recebe as flechinhas. Conjunto A é da onde saem as flechas, é o domínio, é quem domina. E o conjunto B é contradomínio, é quem recebe o domínio, é quem recebe as flechas. Tudo bem até aí, Socorro? Professora, eu não entendi bem, não. Como... Vou repetir. O conjunto A, Sim. ele não pode fazer o domínio para ele mesmo, não é isso? Não. Tem que fazer para o conjunto B. Isso. O conjunto A é quem sai as flechas, exatamente. E ele só pode ser encontrado com o B, certo? E o conjunto A só pode se relacionar com um elemento do conjunto B, certo? Tudo bem até aí? Tudo bem. Vamos lá. Todos os elementos de A estão na abscissa, ou seja, está no eixo X. Lembra que a gente viu o plano cartesiano? Você respondeu isso bem direitinho. O eixo X é a abscissa e o eixo Y é as ordenadas. Então, significa que o elemento A está aqui nesse eixo X. Sempre vai estar no eixo X. Então, se eu tenho o 1, o 2 e o 3 como aqui, por exemplo, vai estar aqui, ó, 1, 2 e 3, certo? Certo. Enquanto os elementos B estão na ordenada, que é esse aqui, ó, que é 1, ou que é 4, 5 e 6. E o B, eles podem se relacionar, ele pode ser repetido. O A não pode, mas o B pode ser repetido, certo? Certo. Mais de um elemento em A pode se relacionar com o mesmo de B. Não pode ser o mesmo elemento, mas elementos diferentes pode. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para você.
Eu tenho aqui, por exemplo, ó, de novo, 1, 2 e 3, e tenho 4, 5 e 6. O elemento 1 pode se relacionar com 4. O elemento 2 também pode se relacionar com 4. Eu só não posso usar o 1 para se relacionar com dois elementos do B. Mas o B pode ser repetido. O B pode ser sempre repetido. Só o A que não pode ser repetido, certo? Ficou com dúvida? Certo. Mais ou menos. Em quê? Não se preocupe em não se acanhar, não. Só tem nós duas. A dúvida que eu tenho é. Eu não sei nem explicar, professor. Tenta só formular um pouquinho que eu completo. Não sei explicar como é que é a minha dúvida, não. Então, bora lá. Tem Eu que vou só. depois olhar sozinho e ver. Ah, então tá. Então, quando depois você olha sozinha, vê e conseguir formular a sua dúvida, aí você me pergunta, sem problema, certo? Certo. Mas você conseguiu entender que os pares ordenados, um elemento de A está relacionado a um de B, que o A Entendi. é quem domina e B é quem recebe, não é isso? Sim, isso aí eu não estava. Então, A é quem domina e B é quem recebe. Isso. O A é chamado de domínio, é da onde parte as flechinhas, certo? E o B é quem recebe. E isso, e o B é o contradomínio, é quem recebe. Isso mesmo. Uhum. O A não pode ser repetido, certo? Aí o B pode. O B pode? Pode sim. B pode. Isso. Por exemplo, o A eu não posso pegar o 1 e ligar dois elementos de B. Não posso pegar o 1 e ligar dois elementos de B. Mas se for o contrário, se eu pegar o 1 e ligar o elemento 4 de B e o 2 e ligar o elemento 4 de B, pode, porque é o quê? São dois elementos de A um de B, e não um de A 2 de B. Ó, eu vou reformular. O B, ele pode receber duas vezes do mesmo elemento A, certo? Mas o A, Que nem que tá aqui, um pro 5 duas vezes, não é isso? Nem tá marcado nessa seta azul. isso, tá dizendo aqui, esse evento aqui não pode acontecer. O A não pode, um de A não pode ir para dois elementos de B, não pode. A não Sim. pode lançar para dois elementos de B. Mas B pode receber duas vezes de elementos diferentes de A. Como aqui, ó. Nesse outro exemplo aqui, ó. Tá vendo que B está recebendo de elementos diferentes? Tô. Aqui pode, aqui não. Se você quiser desenhar e botar aí pode e não pode, faça isso, tá certo? Certo. Aí a gente vai findar agora numa. Eu fiquei tanto aqui, acabei, eu vou findar no elemento da função, né? Nem vou precisar explicar tudo que eu já expliquei. Os elementos da função é o domínio, é o conjunto de partida. Então, se é o conjunto de partida, quem era o domínio do outro conjunto lá? Da onde sai? Da onde saía as flechas? Do conjunto A. Então, o A é o domínio, é o conjunto de partida, certo? E ele fornece a abscissa, ou seja, ele está localizado no eixo X, certo? Próximo. Quem é que recebia? O B. Pronto. Esse é o conjunto de chegada. Ele é chamado de contradomínio, certo? O conjunto B. Isso. O conjunto B era o contradomínio, é quem recebe. É isso mesmo. Ele fornece o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Ok? Ok.
E a imagem? A imagem é o subconjunto do contradomínio, ou seja, é o elemento de B que está relacionado a algum elemento de A. Aí eu vou explicar melhor agora. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B. No conjunto A, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. No conjunto B, eu tenho 6, 7, 8, 9 e 10. No conjunto A, por exemplo, vou trocar aqui de cor, o 1 liga para o 6, o 2 liga para o 7, o 4 liga para o 8, o 3 liga para o 10 e o 5 também liga para o 10, já que posso. O que acontece aqui? Eu chamo de conjunto imagem todo mundo de B que recebeu a flecha. Ficou alguém sem receber a flecha? O 9. Pronto. O conjunto 9, B. o 9 ele não é o conjunto imagem, porque ele não recebeu nenhuma flecha. Só é o conjunto imagem do B, todo mundo que recebeu a flecha. E quem foi? Quem recebeu a flecha? O 6, o 7, o 8 e o 10. Pronto, esse aqui é que a gente chama de conjunto imagem. É só quem recebe a flecha. O conjunto B, ele é todo contra domínio. Independente de quem recebeu ou não, o B é quem vai chegar, é a partida. Ou é a chegada. Vai chegar em B. Independente. Sim. E o conjunto imagem é quem recebe a parte de A. É quem recebe um abraço de A, vamos dizer assim. Certo? Sim. Conseguiu compreender? Conseguindo. Maravilha. Vamos seguir. Quer anotar? Eu estou tirando o print. Oh, mais esperto do que eu no momento. Vamos embora. Aí eu tiro os print, aí depois Anota, né? eu passo pro caderno e coisa melhor. Ótimo. A gente tem alguns tipos de funções. Vamos lá. Função injetora. Quando não usa todos os elementos do contradomínio. Naquele caso anterior, aqui, ó, essa função ela é injetora. Por quê? Porque não usou todas as pessoas do contradomínio. Uma pessoa ficou de fora, que foi o 9. Certo? Então, injetora é quando não usa todos os elementos de B, vamos dizer assim, do conjunto de chegada. Sobreinjetora é quando os elementos do contradomínio têm mais de uma correspondência de A, ou seja, tem mais de uma relação. Aqui também ela era subjetora, porque tinha um elemento, que era o 10, que recebeu 2 de A, não é verdade? Verdade. Então, ela é chamada de sobreinjetora, certo? Ela é injetora e também é sobreinjetora. E quando isso acontece, ela é bijetora, que pega, que corta dos dois lados. Certo? Quando não Certo. sobra elementos do CD, né, do contradomínio, e tem apenas uma relação em A. Tudo bem? Conseguiu entender, meu anjo? Consegui. Perfeito, vamos lá. Agora existe a função inversa. A função inversa é quando trocamos de posição o eixo X pelo eixo Y. E aí eu vou usar de novo o meu amiguinho que eu fiz ainda agora. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A função inversa é quando o conjunto B ele envia para o conjunto A. Por isso que é chamado de inversa, tá vendo? A gente inverteu a ordem. O B não é mais a chegada, o B agora é a partida. Quando isso acontece, a gente tem uma função inversa. Uma função só é inversa se ela for objetora.
E também ela é representada assim, ó, pelo um F com menos 1 em cima. Então, um F com menos 1 significa que a gente tem uma função inversa, onde as ordenadas é trocadas pelas abscissas, certo? Certo. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Maravilha! Então eu tô conseguindo encaixar, né? Depois eu daqui um pedaço não sumir tudo, professora da memória. Vai não, vai dar certo. Dessa vez vai encaixar direitinho aí. Qualquer coisa, se esquecer, tem o vídeo para lembrar, né? Que foge da minha memória as coisas. É uma coisa que está me preocupando. A senhora tem que procurar um psicólogo, um neuro, alguma coisa assim, porque eles vão passar alguma coisa que ajuda na memória. E coma muito peixe, ômega 3, muito. Aff, Maria. Olha, a função, ela pode ser linear e afim. Linear é quando ela segue reto. Ela tem apenas um coeficiente, que é o A. A afim, ela tem dois coeficientes. O A, que a gente chama de coeficiente angular, que é o que dá o ângulo da nossa reta. E B é o coeficiente linear, ou seja, independente. Ele não se altera, não tem nada que se fazer com ele. O coeficiente angular, ele sempre vem junto da variável x, ok? Essa variávelzinha aqui, ó. Então, quando eu perguntar quem é o coeficiente angular, é o A. Por que o A, professora? Porque o A está próximo do x, ok? Ok. Aí a gente agora vai construir o gráfico da função afim. Eu ia colocar você para construir vocês. Só que, como tá só nós duas, eu vou facilitar, ok? Então, o primeiro passo é a gente atribuir valores aleatórios ao x. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu botar aqui em outra versão. Prontinho, ó. Para construir um gráfico, primeiro a gente dá valores aleatórios ao x, qualquer valor. Então me diga aí dois valores, dois números qualquer que você queira me dizer. 2 e 3. Pronto, então eu vou dar aqui 2 e 3. São os valores aleatórios que a gente deu aqui. E agora, professora, a gente precisa obter, no mínimo, dois pares ordenados. E como é que eu faço isso? Eu pego essa funçãozinha aqui, ó, que tem escrito f de x é igual a 2x mais 2. E o que é que eu faço? Eu substituo x pelo valor que você me deu. Então, o primeiro valor que x vale é 2. Aí vou substituir 2 vezes 2 mais 2. 2 vezes 2 é quanto? 2 vezes 2? Sim. 2. 2 vezes 2 é 2. Você respondeu ainda agora. 2 vezes 2 é 4. Eu digo 2 vezes 2. 2. 2. 2 vezes 2 é 4. 4. Isso. Mais 2 é quanto? 4 mais 2. 4. 4 mais 2. Aí, 4. 6. 6. Então, pronto. Ó, a função aqui, o par ordenado, o y ficou 6. Isso, muito bem. 6. O y vale 6. Eu já tenho o primeiro par ordenado, que é 2 e 6. Como é que eu achei esses 6, professora? Pelo amor de Deus. Substituindo o x pelo número que você me deu.
que a gente, primeiro passo, eu dou valores aleatórios, que você me deu 2 e 3. Segundo passo, eu substituo esse valor que você me deu na fórmula, que é a fórmula que sempre vai vir no problema, sempre vai vir no questionário, na atividade, vai vir essa fórmula, certo? Que é essa fórmula que está aqui em cima, ó. Sei. Essa fórmula que está aqui em cima foi a fórmula que eu substituí o x aqui embaixo, ó. Eu substituí o x por 2 e fiz o cálculo. Agora eu vou substituir o x por 3. Vou até trocar de cor para você conseguir entender legal. 2 vezes 3 mais 2. 2 vezes 3 é quanto? 6. Muito bem. E 6 mais 2 é quanto? 8. Muito bem, 8. Então, agora o meu próximo par ordenado é 3 e 8. Então, o primeiro passo que você vai fazer, vai atribuir valores aleatórios, os valores que você quiser atribuir, certo? O segundo passo é obter, no mínimo, 2 pares ordenados. E como é que eu faço isso? Você já não deu o valor de x? Você só precisa encontrar o valor de y. E aí basta pegar o seu xzinho, que vale 2, vale 3, vale o número que você determinar, e substituir na nossa fórmula, que é f de x é igual a 2x mais 2. Substituir, pronto. Eu já consegui os meus 2 pares ordenados. E aí agora, o que eu vou fazer? Localizar os pares ordenados no plano cartesiano, que você já aprendeu a fazer isso. Eu vou fazer aqui um plano cartesiano. Ixi, Maria, que linha toita. Jesus. O par ordenado aqui no plano cartesiano, certo? E aí vou localizar, ó, o 2 aqui e o 3 aqui no lateral. E vamos dizer que o 6 esteja aqui e o 8 esteja aqui. Pronto. O que eu faço? Vou ligar agora. Após ligar, eu marquei um pontinho aqui, ó, nos encontros. É só eu passar uma reta sobre os 2 pontos. Pronto. Eu construí um gráfico da função. Foi difícil? Um pouco. Um pouco. Não muito, ainda bem, né? Deu uma melhorada. Então não foi muito difícil, foi pouco difícil, não é isso? O que aconteceu? Você fez o quê? Você deu 2 pontos aleatórios, né? 2 números aleatórios. Depois, qual é o segundo passo? Bora lá. Depois de botar, o que eu faço? Professora do céu. Calma, sem bronca. Você substitui na fórmula, certo? Na fórmula que eu lhe der, você substitui, certo? E aí você vai encontrar os pares ordenados. O x é você que escolhe. O y você obtém através da fórmula. Eu vou só fazer um exercício aqui para você fixar esse conteúdo. Bora lá. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Ó, eu vou dar para você a fórmula f de x é igual a 3 mais x. Pronto. Aí o primeiro passo, socorro. Você vai fazer aí na lateralzinha, no seu caderno. O primeiro passo é você escolher o valor de x. Quem é o valor de x que você quer? Pode ser 4? Pronto, 4 e o outro? 2. 2, pronto. Agora encontre o valor de y. Como é que eu vou fazer isso, professora? Nessa fórmula que eu te dei aqui, ó, você vai substituir o seu x no lugar do x e vai fazer o resultado. Então, no caso, f de quem é o primeiro x que você me deu?
Foi 3. O primeiro X que você me deu agora, nesse quadrinho aqui que você tá vendo. Professora do céu. Tá aqui, amor. O número que você me deu agora, que eu pedi para você aleatório. Olha para a tela. Pronto, eu vou fazer com 2 logo. Mas foi o 4. O 2. Eu não disse o 4? Você falou 3. Não, falou 3. Foi. Foi. É igual a 3 mais, se o x é 2, eu vou substituir aqui por 2, certo? 3 mais 2 é quanto? 5. 5, pronto. Então, o meu y aqui, nesse caso, embaixo vale 5. Se o meu x valer 2, meu y vale 5. Certo? Certo. Agora, se o meu x vale 4, que foi o outro número que você me deu, o meu y vai valer quanto? Usando o mesmo raciocínio. Observe que você vai conseguir fazer. Eu confio em você. Se o meu x valia 2, diga, pode ser, desculpa. No caso 3, Vamos lá, repetindo. Se o meu x valia 2, o meu y vale 5, o que aconteceu com o valor do x e o y? Qual é a diferença, assim? Teve aumento ou não teve aumento? no caso é 5, Deu 5, porque o meu x valia 2. E se meu x valer 4? Olha para a fórmula. O que acontece na fórmula? não consigo. Consegue? Que história é essa não consegue? Bora lá, ó. O meu x aqui, quando ele valia 2, eu acrescentei 3 a ele e fiquei com 5. Se o meu x vale 4, eu vou acrescentar 3 a ele também, certo? Certo. E aí ele vai valer 7. É só prestar atenção na fórmula. A única coisa que você vai fazer é substituir o x pelo valor que você deu e fazer a conta. Somente isso. Substitui o x pelo valor que você deu e faz a conta. É muito exercício, mas você vai conseguir. Não esquenta com isso não, vai dar certo. Eu vou focar nisso e você vai conseguir fazer, certo? Deixa eu ver aqui, acho que eu botei mais alguma coisa aqui. Só um minuto. Só um minuto, tá bom? Tava olhando aqui se tinha outra, mas eu vou usar outra fórmula aqui. O que você tem que aprender, Socorro, simplesmente é... você que deu o valor de x, lembra que das 2 vezes você me deu o valor de x? Lembro. Depois de me dar o valor de x, o que você vai fazer? Substituir na fórmula. Que fórmula é essa? Não se preocupe, ela sempre vai vir dada para você. Por exemplo, pode ser f de x é igual a 2 vezes x mais 1, por exemplo. F de x é igual a 4x menos 1, por exemplo. Sempre vai vir uma fórmula para você. A única coisa que você tem que lembrar de fazer é substituir o x pelo valor que você deu. Só isso. Certo? Certo. Então, vou apagar uma fórmula aqui para não ficar complicado para você. Usando essa primeira fórmula que eu dei aqui para você. Vamos de novo. Me dê 2 números. 5 certo. e 4. 5 e 4, certo. 5 primeiro e 4 segundo.
Se eu substituir esses valores nessa fórmula aqui, quanto vai valer y? Tenta pensar aí. Como, professor? Diga de novo. Repito de novo. Se você substituir 5 e 4 nessa fórmula aqui, quanto é que vai dar o y? O y é sempre o f de x, o y é sempre o resultado. Se você substituir o 5 nessa fórmula aqui, o y vai valer quanto? Faça a substituição e me responda. Ó, quando eu tenho 2x, significa que eu estou multiplicando, tá? Mais 1. X vale quanto? X é os números que você... X é os números que você me deu. Você me deu 5 e 4. Então, x vale quanto? 5. X vale 5. Então, vou substituir aqui, ó. Vou trocar. 2 vezes 5 mais 1. E aí? Y vai valer quanto se eu fizer essa conta aqui? Se eu somar o 2 com 5... Se somar, se multiplicar. Isso mesmo, é esse resultado. Isso. O 2 com 5, aí mais 1, aí eu vou tirar o resultado do y, não é isso? Isso mesmo. Corretíssimo. Aí, no caso, eu digo 2 vezes 5 mais 1. Quanto é? que é 11. 11. Então, o seu y aqui vai valer 11. Quando x vale 5, y vale 11. Aí, agora vamos para cá. E se seu x valer 4, o y vai valer quanto? O y vai valer 8. Olha lá. Quase certo. Falta mais um detalhezinho. Preste atenção. Só falta um detalhezinho. Ai, professora. Pensa. Você só fez a multiplicação de 2 vezes 4. Faltou o quê? 6 mais 1. 2 vezes 4. Dá 8. Mais 1. Eu não tinha botado sinal de vezes. Isso. Não, além de... Você tinha feito a multiplicação e você deu 8. Você tinha só esquecido de somar com 1. Aí, no caso, dá 9. Pronto. Mais 1, 9. Isso. Aí. Quando o x vale 4, o y vale 9. Exatamente isso. Não. Quando o x vale 4, o y vale 9. Vale 9. Aí. Ai, Jesus, que cachola. Vai ficar. E quando você fizer isso, depois você vai construir o gráfico. Como é que eu construo o gráfico? O x sempre vai ficar naquele que está deitado, no eixo deitado, certo? E o y naquele que está em pé. E aí é só você ligar os pontinhos. Ao ligar os pontinhos, você consegue criar o gráfico. Vamos lá. Eu ia acrescentar mais uma coisa aqui, mas eu não vou fazer isso. Eu vou deixar isso na sua cabeça, certo? Bote não, professora. Vou deixar isso na sua cabeça. E aí eu vou mandar uma atividade para você fazer, para o grupo também, tá? Para vocês fazerem essa atividade, certo? Certo. Pronto. Por hoje vai ser só. Vou deixar